Fala, galerinha do mundo do mistério, como é que vocês estão? Jonathan na área trazendo mais um vídeo aí. Hoje vamos trazer um assunto aí que foi pedido no canal aí, nos comentários. Aqui, deixa eu achar a pessoa aqui pra mandar um salve pra ela, já que me ajudou aí pedindo pra mim gravar esse vídeo. O nome é Nishan. Um salve aí, muito obrigado por essa sugestão aí. E aceito mais quando você tiver mais algumas ideias aí, pode escrever nos comentários. Tamo junto. Bom, galera, o assunto que a Nishan pediu pra mim gravar é a respeito do assunto de vampiros. Pra que muitos de vocês aí conhecem, coisa e tal, né? Filmes, livros, lendas, tudo que é tipo de coisa, pessoal. Mas, como vocês já sabem, logo após a vinheta. Falou, pessoal! Bom, galera, depois dessa vinhetinha que todo mundo já conhece aqui no canal, coisa e tal, até não sei se vocês notaram uma mudança, uma pequena mudança aí, que essa abertura de agora é uma nova, que eu fiz com pentagrama invertido ali, bem mais misterioso, que eu acho que combina mais com o canal, esses negócios de pentagrama invertido e coisa e tal, sabe como é que é? Bom, pessoal, voltando aí ao assunto da Nishan, que ela pediu, que hoje eu vou falar sobre vampirismo, a doença fatal que matou centenas de pessoas. Então, primeiramente eu vou falar um pouco para vocês, segundo o dicionário, o que é vampirismo. Pela definição do dicionário, é a conduta de alguém que age como um vampiro. No imaginário popular, pode significar ressuscitar dos mortos, para vagar à noite, com uma capa preta, usando os caninos longos e afiados, para morder o pescoço das vítimas e sugar o seu sangue. Bom, galera, como vocês muitos já viram em filmes aí também, séries, entre outras, livros tem também, mas o filme mais famoso sobre vampiros, talvez que vocês conheçam, é o filme Drácula. É um filme top de linha. Até deixa eu ver aqui. Até eu posso deixar uma imagem aí do famoso Drácula pra vocês também verem, pessoal. Mas o filme é muito top. Tem um filme do Drácula que ele é de 2014. Mas claro que tem uns que são, que nem tem um bem antigo mesmo, é de 1931, pessoal, intitulado Drácula. É quase o mesmo nome desse de 2014. Só que o de 2014 é Drácula, a história nunca contada. Seria a história por trás ali do que seria o Drácula, coisa e tal. Mas o de 1931, pessoal, até eu vou ler um pouquinho da resenha aqui pra vocês. Após hipnotizar um soldado britânico e transformá-lo em seu escravo, o misterioso Conde Drácula viaja para Londres e passa a residir em um velho castelo. Logo, Drácula passa a sugar o sangue de mulheres jovens, transformando-as em vampiras, quando ele coloca seus olhos em Mina, a filha de um importante médico. O caçador de vampiros Van Helsing é convocado a impedir que o vampiro continue a causar estragos. Bom, galera, esse é uma pequena, assim, um pequeno contextinho do filme de 12 de fevereiro de 1931. É assim, o filme que mais, acho que realista, assim, sobre o Drácula, que eu acho, na minha opinião. Bom, galera, vamos continuar aqui. Até tem séries, deixa eu citar aqui as séries também, né, antes que eu me esqueça. Tem as séries que nem Supernatural, que mostra eles vampiro. Só que na série Supernatural, os vampiros não têm, por exemplo, só 2 dentes. Eles têm um monte de dente. Como vocês podem ver, forma embaixo e em cima um monte de dente. É um negócio muito macabro mesmo. Atualmente, os vampiros são encontrados apenas em livros, filmes e séries de televisão. Mas, quando o termo apareceu pela primeira vez, o cenário era bem diferente. A origem do termo. Os vampiros surgiram no início do século XVIII,
na fronteira da Áustria com a Hungria. Embora, desde os tempos mais remotos, divindades, bruxas, fantasmas e outras variedades de demônios que sugavam o sangue humano tenham feito parte do imaginário de quase todas as culturas. Várias fontes afirmaram que a palavra vampiro foi escrita pela primeira vez em 1725, no relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano Germânico. Após a vitória contra o Império Otomano, acho que deveria ser romano, ali foi meio errado escrito, em Petrovaradin, 1716, e o cerco de Belgrado, 1717, que levaram à assinatura do Tratado de Passarowitz, na Áustria, anexou grandes extensões da Sérvia ao seu território. E ao chegar às terras dos povos eslavos, os austríacos se depararam com relatos sobre essas estranhas criaturas, das quais nunca tinham ouvido falar antes. Então, pessoal, era em época meio que de guerra ali. Então, quando os soldados voltaram para suas terras, começaram esses relatos de ataques desses animais ou criaturas ou um ser que ninguém conhecia antes e que estava sugando o sangue das pessoas. Agora, saber o que era, pessoal... A mesma coisa, pessoal, essa história aqui é meio parecida com a história da besta de Gévaudan. Se vocês quiserem também, eu posso trazer no próximo vídeo. Que conta a história lá também de uma besta, lá na Inglaterra... Não, Gévaudan é na França. É na França. Que também atacava pessoas, crianças, animais, uma besta que ninguém até hoje é um mistério. Ninguém sabe se era um lobo, se era um cachorro, se era um lobisomem. A história mais famosa é de um lobisomem. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer mais sobre esse assunto da besta de Gévaudan no próximo vídeo. Então, só comentarem logo abaixo, pessoal. Continuando aqui. O relatório. Em um período de 8 dias, 9 pessoas morreram subitamente na cidade de Kisilova, após terem recebido supostamente a visita noturna de um homem chamado Petar Blagojevich, que teria mordido as vítimas e chupado seu sangue. Ficou aquelas marquinhas na jugular. O problema é que Blagojevich estava morto e havia sido enterrado há 10 semanas antes. Os moradores pediram permissão então para exumar seu corpo, e no papel de nova autoridade local, o superintendente austríaco Frohnbold acompanhou o procedimento. No relatório que enviou para Viena, o mesmo em que escreveu a palavra vampiro, ele descreveu o que viu. O rosto, as mãos e os pés e todo o corpo estavam bem constituídos, que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, vi um pouco de sangue fresco em sua boca, que de acordo com os relatos havia sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue completamente fresco também jorrou dos seus ouvidos e boca. E aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. Como era costume na região, eles cravaram uma estaca no coração do cadáver e cremaram o corpo. Dali surgiu, pessoal, aquela maneira que nem todo mundo, até no filme Drácula, dizem que se tu cravar uma estaca de madeira no coração do vampiro, ele morre. Dali que vem essa famosa descrição que eles falam. Uma epidemia. Um jornal em Viena publicou a notícia e o fenômeno se espalhou pela região. Em poucos anos, o vampirismo parecia ter se tornado uma epidemia na Europa Oriental. O imperador enviou equipes de cirurgiões militares para realizar autópsias e investigar o que estava acontecendo. Esses especialistas constataram, por sua vez, que os casos eram notavelmente consistentes. Pesquisadores da área médica publicaram dezenas de artigos e livros sobre o assunto. O vampirismo se tornou então uma condição reconhecida, testemunhada por um grande número de pessoas, que apresentava sinais e sintomas característicos, como cadáveres com sangue fresco correndo em suas veias e vísceras, sangue ao redor da boca por ter se alimentado, pele rosada, corpos volumosos, etc. Então, pessoal, o vampirismo naquela época virou tipo como se fosse hoje, digamos, o que está na moda agora, o coronavírus. Só que era um tipo diferente de doença, o vampirismo. Porque imagina, um cadáver com sangue fresco correndo em todo o seu corpo. Por dentro dos órgãos, tudo. Sangue ao redor da boca.
pode não ter sido vampiro, pode de repente, sei lá, ter escorrido em algum lugar do corpo dele mesmo, vai saber. Pele rosada, como se tivesse vivo, e corpos volumosos, como se tivessem, sei lá. Essa parte não tem como explicar, pessoal. Então, não sei. Tema quente. Ironicamente, o vampiro ocidental surgiu em plena Era da Razão, o século XVIII, conhecido como Século das Luzes. Foi palco do Iluminismo, movimento que pregava o uso da luz da razão contra as trevas da ignorância. Neste contexto, os vampiros eram um tema que despertava calorosos debates na Europa. Teólogos argumentavam que os vampiros eram seres físicos que demonstravam a existência de uma vida após a morte. Filósofos, por outro lado, se preocupavam com o fato de que as evidências disseminadas sustentando a existência de vampiros lançassem dúvidas sobre o valor do testemunho e de testemunhas oculares. Até mesmo o filósofo francês Voltaire se manifestou sobre o assunto, quando em 1764 questionou: o que, em pleno século XVIII, existem vampiros? São cadáveres que deixam em seus túmulos à noite para chupar o sangue dos vivos, seja em suas gargantas ou seus estômagos, e depois retornam aos cemitérios. Enquanto as vítimas empalidecem e são consumidas, os cadáveres que sugam o sangue ganham peso, ficam rosados e desfrutam de um excelente apetite. Aqui ele queria explicar a parte que eles acharam aquele lá no... onde eles relataram da epidemia ali, que encontraram cheio, vocês vão me entender, pele rosada, sangue correndo nas veias e sangue ao redor da boca. Ele queria explicar como se fosse isso daí. É na Polônia, na Hungria, na Silésia, na Morávia, na Áustria e na Lorena que os mortos se divertem tanto. Nunca ouvimos uma palavra sobre vampiros em Londres, nem sequer em Paris. Admito que nas duas cidades há corretores da bolsa e homens de negócios que sugam o sangue das pessoas em plena luz do dia. Mas embora corrompidas, não estão mortas. Esses verdadeiros vampiros não vivem em cemitérios, mas em palácios. Aqui ele quis dizer, tipo, o pessoal, os grandes empresários sugam o dinheiro das pessoas sempre. Desde sempre eles continuam e vai indo e aumentando mais ainda. Então, esse seria tipo o vampiro da parte do dia. E tinha vampiro da parte da noite. O que estava acontecendo? Mas como explicar a epidemia de uma doença mortal que não existe? Alguns pesquisadores atribuem o fenômeno e grandes traumas e decepções, outra alimentação, ao uso acidental de drogas, que causam... desculpa aí, pessoal. Que causam alucinações e a doenças altamente contagiosas. Outras teorias fazem referência à presença de substâncias químicas incomuns na Terra que afetavam a decomposição dos corpos. De fato, a origem de algumas características descritas pelos médicos legistas da época poderiam ser precisamente a decomposição. É importante lembrar que no passado não era comum observar o processo de putrefação dos corpos, uma vez que eram uma fonte de contaminação. Hoje sabemos que o rigor mortis, rigidez cadavérica, ai, que coisa séria! Passa por isso, a flexibilidade de muitos vampiros surpreendia a quem os desenterrava. Em alguns cadáveres, o sangue coagula, mas se liquefaz novamente. Os gases no abdômen aumentam a pressão à medida que o estado de putrefação avança, forçando os pulmões para cima e algumas vezes expulsando o tecido em decomposição da boca e das narinas. É algo muito... Não dá para lembrar, pessoal. Nem se imaginar. Isso eu digo para vocês. É algo assim que... Fiquei agora meio... Então vou ter que tomar água, pessoal. Desculpa aí, mas essa parte aí não me... Ai, Jesus, tem que dar um pouco de risada também. O inchaço provocado pelos gases bacterianos após a morte explica por que os corpos parecem roliços e saudáveis. E também os gemidos sonoros que alguns mortos soltavam
quando as estacas eram encravadas em seu coração ou estômago. Então eles queriam aqui meio que explicar um pouco melhor, pessoal, que talvez tudo isso que eles viram lá naquele cara quando abriram o túmulo seria o processo de decomposição, e eles achavam que podia ser algo mais além. Agora, saber ou não. O vampiro aristocrata. Um século depois, um médico inglês chamado John Polidori escreveu o primeiro romance sobre vampiros em inglês. Ele transformou o vampiro em um aristocrata, abrindo caminho para o clássico de Bram Stoker, Drácula, publicado 78 anos depois. O que eu falei pra vocês antes no começo do vídeo? O filme do Drácula, de 1931, pessoal. Foi o primeiro, e foi o primeiro, assim, o livro também, que foi um romance e coisa e tal, mas... Vocês me entenderam, né, pessoal? A imagem da criatura elegante que povoa hoje em dia o imaginário popular se deve a Polidori, Stoker e a dezenas de contos sobre vampiros vitorianos. Mas vale a pena lembrar que o tema foi analisado pela primeira vez por médicos, políticos e filósofos. Eles analisaram bem para ver se podia lançar para o público, pessoal, para ver o que estava descrito ali, o que estava escrito. Até mesmo, pessoal, assim, existem, muitos falam que também, como matar um vampiro, eu sei que muitos de vocês vão estar se perguntando aí também do outro lado, que como que, se existir vampiro, como que vamos matar eles, o que devemos fazer, mas então agora eu vou dar uma diquinha aqui pra vocês. O assunto morte final de um vampiro ou vampiro é algo que todos nós evitamos ao extremo. Todavia, como muitos leitores têm curiosidade, eu resolvi abrir uma exceção e descrevi abaixo algumas formas de se acabar de vez com um sanguessuga. O primeiro deles, pessoal, é a água benta. Como eu já disse, ela faz muito mal, não nos mata, porém é como um ácido que corrói nossos corpos, ou os corpos deles, né? E se você ficar exposto por muito tempo, pode se ferrar. Porque o corpo vai virar numa bola. Entendeu, pessoal? Crucifixo, cruzes, algumas coisas bentas. A princípio, nada demais além de símbolos. Algo que preciso deixar claro é que qualquer tipo de coisa como essas pode sim nos afetar. Ou afetar, na verdade afetar eles, né? O cara ele tá em primeira pessoa, mas eu quero tentar dizer pra vocês em terceira pessoa, se vocês me entendem. No entanto, vai depender de quem estiver usando ou atacando eles, e é o que se chama de fé de verdade. Algumas pessoas possuem esse dom, não sei de onde vem, mas é mais comum em padres religiosos. Terceiro, estaca. Essa arma é certamente uma pedra em nossos caminhos. Só quem já teve seu coração perfurado por uma sabe o que ela pode fazer. Se uma estaca atinge o coração do vampiro, ela os paralisa. Não sei o porquê disso acontecer, mas ficam paralisados e não conseguem se mexer. Como se fosse uma anestesia geral, que tu vai lá tipo no dentista, o cara te dá uma anestesia e tu fica, o que ele tá fazendo? Tu não sente nada mais. Pode... nada. Quarto. Bala de prata, espada de prata ou outros artefatos de prata. Tá achando que eles são lobisomens? Não. Prata não tem nenhum efeito num vampiro. Então pode esquecer, pessoal. Isso daí é quem falar que... bala de prata mata vampiro. Mentira, é fato. É só lobisomem. Quinto, cortar a cabeça. Tá, isso mata eles e deve doer muito também. Sexto, sol. Como já disse em alguns contos, isso dói muito. E se ficarem expostos por mais de alguns segundos, é morte na certa. Como vocês podem ver, muitos filmes de vampiro e tudo, ele só age à noite, porque de dia o sol vem e... queima tudo, né? Sétimo, fogo. Mesmo efeito do sol, e com um efeito muito mais agressivo. Por hora, seria isso. Esses são os tipos pra matar um vampiro. Até esse método de cortar a cabeça, pessoal, muitos de vocês que de repente assistem também Supernatural, vocês podem ter analisado
que os irmãos Sam e Dean Winchester, quando eles vão à caça de um ninho de vampiros, ou de um vampiro, ou de os vampiros, o que eles levam? Um facão junto. E o que acontece? Quando chegam próximo do coitadinho, tchau, você vai a cabeça dos vampiros. Então isso de repente deve funcionar, porque o que você mostra lá e diz aqui, deve dar certo. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, não quero deixar esse vídeo tão comprido, já tá passando do meu limite. Mas espero que vocês tenham gostado, deixe seus likes, se inscrevam no canal e compartilhe aí com seus amigos, chama a galera pessoal, vamos fazer o canal crescer aí. E quem tiver aí também sugestões novas para vídeos novos, comente nos comentários logo abaixo que eu trarei esses vídeos falando e explicando um pouco para vocês. E aí eu vou deixar uma meta pessoal. Se esse vídeo tiver 50 likes, eu trago falando sobre a besta de Gévaudan. Beleza, pessoal? Falou, até a próxima. Fui!